noite, como está do Uruguai? Né? Olá, falando diretamente do Uruguai. Oi, Alexandre. Eu tô falando? Tá falando. Tá Olha bom só. o áudio? Tá ruim? Tá bom, tá. É porque eu comprei um outro fone. Comprei um JBL. Aí eu tô aqui. Chegou hoje, na verdade, eu tô testando. Eu não faço ideia se tá bom ou não. Muito bom. Tá bom, tá bom. E quem diria que a promoção do Amazon entraria um dia antes do encontro? Olha só. Inclusive, li os 2 livros de ontem pra hoje. Exatamente. Foi exatamente nessa pegada. Peguei o livro ontem de noitinha, aí pra hoje tá terminando. Pois é. O bom de serem curtinhas é isso, né? Apesar do Cidade de Deus Z não ser tão curtinho assim quanto eu esperava. Cara, Foi um... Eu acho que é menor. bizarro esse livro. Ele não é curto, mas é uma leitura super rápida. Sim, é muito ágil. Eu tenho já coisas para mencionar, mas eu acho que uma coisa que dá para mencionar é que o cara que escreveu era cineasta. E aí tem um ritmo muito ágil. Sim, talvez tenha essa pegada cinematográfica. Ele foi um roteirista o, muito, tipo assim, ele impactou muito a indústria enquanto ele estava vivo, sabe? E eu acho que livro esse é o único que ele publicou. O que me faz pensar que foi mais um. Tipo assim, foi uma coisa realmente pontual, sabe? Me faz pensar que ele é realmente mais roteirista e cinegrafista do que um romancista, por assim dizer. Mas assim, ele morreu no ano da publicação do livro, então a gente não sabe se ele já não tinha vontade de publicar outras coisas, né? Porque não deu. Assim, nunca vamos saber dessa informação. Então, eu fiquei em dúvida se realmente, tipo assim, tanto que no livro tem uma parte que ele até fala que, tipo, que vai ter Copa e não sei o quê. Me deu a entender que, tipo assim, que ele publicou de maneira independente só, e aí depois que ele morreu, em 2015, decidiram fazer uma edição especial e relançar o livro dele. Foi a impressão que eu fiquei. Não sei se é isso. Eu acho que sim. Eu acho que assim, é tudo pra, não sei, né, ajudar a manter vivo o legado dele e tal, já que saiu pela Flup, agora que eu tô vendo. A Flup, inclusive, vai ser agora em dezembro. Eu, aqui no Uruguai, eu estava conversando com uma menina de São Paulo que ela vai para o Rio para a Flup. É a Festa Literária das Periferias. Hum. Então, pela editora Casa da Palavra, que é uma editora grande. E está com um selinho aqui. Deixa eu ver. Apesar que Eu fiquei Flup é numa com. dúvida se esse livro era realmente um. Como é que foi o termo? Futurista não, é. Afrofuturista. Então, né, isso é uma coisa que a gente vai entrar também. A Luísa até estava lendo mais sobre o trabalho do Waldson. É Waldson? Isso. Quando terminar de falar, é que aí eu acho que de repente já entra na questão do afrofuturismo. No início do mês, a gente estava debatendo sobre isso, sobre o tema ser afrofuturismo ou ser, tipo, coisas com elementos afrofuturistas, né? E a gente leu um pouco e pesquisou um pouco sobre o trabalho do Waldson antes da gente fazer a seleção das nossas opções. Então, na verdade, toda essa reunião de hoje, ela é baseada na dissertação do Valdson Souza, que é de 2019. O título é Afrofuturismo, Futuro Ancestral na Literatura Brasileira Contemporânea. E, assim, eu conheci o Valdson porque eu li um livro dele que chama Oceanic, que é muito legal. E ele tem também um chamado Homem que Não Transbordava, que eu ouvi falar muito bem, estava até nas nossas opções para esse mês.
E então, assim, recomendo o Valdson, tanto o trabalho acadêmico dele, é Valdson Souza, tudo com V, né? Trabalho acadêmico dele, quanto a ficção também. E ele também falou em vários podcasts, tanto sobre o trabalho dele, quanto sobre afrofuturismo. E aí, para a gente ter uma referência, porque assim, é um tema que me interessava, mas eu também não sei tanto sobre, né? E aí, como o cara já tem uma pesquisa de um brasileiro e tudo mais nesse sentido, eu achei que era uma referência boa. E ele analisa 3 livros. É interessante porque o trabalho dele é de 2019 e muita coisa saiu depois. É até uma coisa que ele destaca que não tinha muita produção afrofuturista, ou pelo menos declarada como afrofuturista, no Brasil, nacional, em 2017, quando ele começou a pesquisar. Foi de 2017 a 2019, né? Foi uma dissertação de mestrado. E, e aí ele escolheu 3. 2 são declaradamente afrofuturistas, que uma é a Duologia 2408, da Lu Ainzala, e Ainzaila, isso. E o outro é Ritos de Passagem, do Fábio Cabral, que o Fábio Cabral também, os dois, na verdade, continuam trabalhando e escreveram outras coisas depois e tudo mais, e são super envolvidos com realmente o movimento de afrofuturismo, etc. E o terceiro é o Cidade de Deus e a classificação como afrofuturismo parte não do autor. Até quando o Waldson faz, o autor ele morre no mesmo ano, né? Que o livro é lançado e tudo mais. Não do autor, mas do Waldson, de uma análise que o Waldson faz. Ah, sim. E aí o que eu fiz? Eu li a parte que eu não consegui ler a dissertação dele toda para uma reunião do Clube do Livro. Mas eu li a parte que ele fala do Cidade de Deus Z. Então eu pensei, assim, se todo mundo Pode concordar, de repente começar. eu trazer os elementos que ele aponta como que ele acredita que caracterizam uma obra como afrofuturista, né? E os apontamentos que ele faz sobre o Cidade de Zeus, Cidade de Deus particularmente. Uhum. Quem quer falar alguma coisa antes? Não, acho que. Ok, a gente pode partir Tá, podemos partir dessa desse. explicação e vamos discutir sobre isso. Dessas características do afrofuturismo. Inicialmente, eu tinha pensado de falar do conto da Gil Pereira antes de falar do Júlio Peckley, porque o conto dela é muito curto e provavelmente a gente vai comentar bem menos. Por ser mais curto mesmo, por ser mais simples, né? Mas se você quiser engatar e a gente fazer o contrário, também não tem problema, não é nenhuma preferência, tipo, a gente tem que comentar isso primeiro. Não, acho que até se está na dissertação do Walton, acho que faz completamente sentido a gente partir desse ponto, já que a gente a nossa seleção em cima do trabalho dele, né? Inclusive, na verdade, o interessante também da primogênita, né, da Gil, é que ele não é declarado como afrofuturista em lugar nenhum. Uhum, Chegou nele por uma indicação que o Waldson faz num podcast e ele deixa claro que ele não está apontando essas obras, essas autoras que ele indica, esses autores que ele indica como afrofuturistas, porque ele não fez essa análise, ele não sabe como os autores se declaram e ele fala, nem todo autor negro que faz ficção especulativa está fazendo afrofuturismo, não é bem por aí. Então ele não faz, ele só sugere assim, ó, indiquei esses autores aí, etc, etc. A gente foi atrás da obra dela, da Gil Pereira, Gil Pereira, né? Gil uhum, Pereira, sim. E a gente achou que tinha uma carinha afrofuturista, esse foi o critério. uhum, A gente olhou a sinopse, a gente achou que tinha uma carinha afrofuturista e ficou uma coisa para a gente debater, discutir na reunião hoje também. E diferente do Cidade de Deus E, que foi uma classificação do Waldson, uma análise mesmo na dissertação dele. uhum. Então, de repente, também pensar esse lance das características, óbvio que não vai ser ninguém aqui que vai declarar a obra como afrofuturista ou não, mas Sim, falar das nossas experiências de leitura pensando a partir dessas características, se a gente viu, se não viu. sim, sim. Acho que justamente
acho que é importante também falar quais são essas características, justamente porque elas falam o princípio de tipo, isso tem uma carinha, né? Isso tem características que talvez possam se enquadrar como características de uma obra afrofuturista, mesmo que a obra não necessariamente seja. E mesmo que, exatamente como você falou, a gente não está aqui para bater nenhum martelo, nem declarar, tipo, essa obra é futurista, não, essa obra não é. Mas identificar por que, que a gente está falando dessas obras justamente num mês que a gente visou escolher obras com características afrofuturistas. Então, falar dessas características e partir a partir disso. Enfim. Tá, o básico são obras de autores negros, diaspóricos, a princípio. Eu não sei como é que é a questão de afrofuturismo dentro da África, etc. Mas é uma coisa que surge como conceito nos Estados Unidos. Então, a gente tem autores negros de diáspora, né, fora da África, etc. E não é uma coisa só literária, é um movimento. Então, na verdade, começou a crescer no Brasil pós Pantera Negra. Curiosamente, está saindo agora, né, o Pantera Negra 2. Curiosamente. Pois é. Então começou a crescer no Brasil pós Pantera Negra, mas já existe há muito tempo, tem grandes nomes nos Estados Unidos e também como movimento artístico, cinematográfico, literário, etc, etc. E então a gente tem o básico, autores negros, ficção especulativa. O que é ficção especulativa? É ficção científica, fantasia e horror sobrenatural, né? A ficção especulativa é um termo que engloba as três coisas. Dentro dessa ficção, aí até o que o Waldson falar, nem tudo que é ficção especulativa produzida por autor negro vai ser afrofuturismo. Então ele traz algumas características que são o resgate de mitologias africanas, o desenvolvimento de críticas sociais voltadas para problemas reais do mundo contemporâneo e a construção de uma noção de futuro. E aí, mais pra frente, ele vai discutir se esse futuro é bom ou ruim, né? Porque tem uma vertente que acha que o afrofuturismo ele tem que ser sempre utópico. Mas ele vai questionar isso e ele vai mostrar que, inclusive, uma característica do afrofuturismo brasileiro é não ser utópico. Na maioria dos casos, né? A gente tem de Deus, inclusive, totalmente no contrário. É difícil pensar em otimismo e mundo ideal sendo brasileiro. Isso. E aí ele fala que, na verdade, essas três características, ele acha que resumem bem uma ideia do afrofuturismo, que agora eu nem lembro se ele diz que é do afrofuturismo em geral ou do afrofuturismo brasileiro. Mas não, acho que é do afrofuturismo em geral. É preciso resgatar um passado sistematicamente apagado para refletir sobre os problemas do presente e projetar futuros para a população negra. Então, essa é a ideia central, assim. Isso tem mais no segundo conto. Isso tem mais no segundo, nesse sentido, sim. O Cidade de Deus Z, eu acho que ele pega bastante a parte da crítica social, né? Fortemente a parte da crítica social. Cara, Interpretação ele se foca na do conceito crítica e por causa disso ele meio que elimina os personagens. E o que os Ele personagens? elimina. Os personagens eles são apenas protótipos de pessoas. Na primeira metade do livro, eu fiquei, tipo, toda hora ele trocava o ponto de vista e toda hora, tipo, ele usava isso para apresentar cenários, mas realmente, na primeira metade, isso me incomodou bastante. Tipo assim, caralho, não vai pensar, sabe? E aí depois, na segunda metade, a gente tem um grupo bem grande de personagens escolhidos. Pelo menos na segunda metade ele se fixa neles e vai com eles até o final.
Mas na primeira metade isso me incomodou, particularmente, também. O Wilson, ele coloca que pra ele os protagonistas da história são zumbis. Tá, então melhora. Ele entende que os protagonistas da história são zumbis, assim. Acho que a gente pode falar, então, da primogênita, como o Pedro tinha pensado, e depois fixar nas questões do Cidade de Deus e... Pode ser. Ok, pode ser. Tá, vamos lá. A primogênita é Vida Longa ao Deus Sol, da Gil Pereira. E, assim, não sei se alguém aqui leu a minha resenha. Eu acabei de ler. E, assim, basicamente, cara, eu gostei muito do universo apresentado, do universo construído. Eu gostei como ela apresenta os reinos, as lendas. Tipo assim, eu acho tudo bem feito. Mas o enredo em si, do conto, eu acho muito não simples, eu acho simplista. Tipo assim, você cria um contexto, você cria uma situação, e aí, de repente, sei lá, nas últimas páginas você inventa algo para explodir e finalizar a história. E isso me incomodou. De, tipo assim, sei lá, eu achei o enredo em si meio sem sal nesse sentido. Eu acho que não vai muito para caminho. Eu acho que o conto foi mais para apresentar o universo, e é um universo muito interessante, mas acabou que o conto em si não acrescenta muita coisa, sabe? Eu fiquei na dúvida se os outros contos, que eu vi que é uma sequência, eles continuariam essa história ou vão para outras histórias? Ou se é mais histórias no mesmo Pois universo? fiquei nessa dúvida também. A impressão que eu tive é que são coisas que complementam esse universo, mas são outros contos. Então ele não partiria a partir do que aconteceu no final desse, por exemplo. Ele não partiria disso. Eu não sei porque, assim, não posso afirmar, porque justamente eu não parei para ler os outros contos da saga. Inclusive, possivelmente eu vou em busca de ler, porque no final eu achei o universo interessante, foi o que eu disse. Na verdade, é tudo uma grande introdução se você cortar as últimas 5 páginas. As últimas 5. Sim, É uma ótima introdução, pô. A menina tem toda essa parte mística de Deus e tal, que a família dela e as outras famílias também têm poderes. Só que se cortar o finalzinho do irmão dela sendo jogado, ou até um pouco antes dele, quando ele é capturado, pô, ali tem uma ótima introdução, dali você partir para várias possibilidades. Tanto uma história dela num cativeiro, falar do passado, mas, pô, quando mata o irmão dela, tu fala, sim, sim. Eu acho, fala, Hum, que inclusive essa história é a menor, assim, É a menor. da série. Então eu acho que funciona mais como tipo um mito fundador mesmo dentro desse universo do que como uma grande trama em si. Eu acho que realmente pensando nessa perspectiva, né, de mito fundador e de construção do universo mesmo. Só que eu abri até aqui os outros para ver, porque se eu não me engano, o Assassino do Despertar o dobro desse. É, os outros tem uns que são bem maiores. O segundo tem 67. É... E aí foca em uma sacerdotisa. E o outro, a desertora, se eu não me engano, você passa no futuro desse planeta. É Uhum, desertora e tem 91 páginas. Então, assim, é aham. bem maior. Sim, sim, Eu sim. acho que ela vai construindo um É, mundo aos pouquinhos, né? Com esses contos. talvez realmente seja alguma coisa
mais complementar. Tipo, você vai lendo e as coisas vão se complementando, né? Não, se for aquela questão, se tivesse em um livro fechadinho e fosse questões antológicas, não tem problema nenhum. Pô, o problema como a gente só leu esse texto por si só, ele peca na sua finalização. Sim, sim, no final, tipo, a gente está avaliando de maneira independente. Inclusive, na, eles falam isso, né? Que no final das contas as histórias são independentes uma da outra. Assim, Tipo, pelo ele dele, apresenta. conforme foi se aproximando do final, eu achei jeito ok de terminar, porque não ia ter como ter uma grande resolução de fato. Então, acho que se ela tenta fazer uma coisa maior, você tem um problema gigantesco ali num espaço muito curtinho. Sim, concordo. Concordo que, tipo assim, não tinham tantos caminhos para seguir. Só achei que a forma que foi me incomodou um pouco, tipo, muito o lado de agora então ela é super poderosa e vai, e vai fazer e que acompanhou ela se contendo ao longo de toda a história. E também a coisa com o irmão dela, né? Que basicamente só foi feita. Assim, toda coisa da morte dele realmente só existiu ali para você dar um encerramento. Né? Inclusive, eu fiquei pensando quando isso aconteceu, que parece muito que fazem personagens femininas, né? Que o quê? É para ela Parece muito que crescer, fazem tem que personagens femininas. sofrer pelos outros. Não, o que normalmente tem muita em ficção especulativa, eu não sei, e no resto acho que também tem muito aquela coisa de personagens femininas que só existem para fazer o personagem masculino crescer. Então ela é estuprada Uhum. porque aí, sei lá, o marido ou o namorado vai se vingar. Ou ela morre porque aí o marido, o namorado, o pai, o irmão vai se vingar. E aí, no caso do irmão dela, foi muito interessante na história, né? Tipo, de ela realmente conseguir romper as barreiras e ficar super famosa e etc. E eu não sei se a gente precisaria de outros pontos para ver se isso não está ali justamente criando nessa ideia do fundador, criando um precedente para as mulheres futuras desse povo, né? É Para porque, ser curiosa. Oi? Entra no, cara, para mim não faz sentido a maior parte do plot com ela. Porque, pô, ali diz que o poder é do primogênito, correto? Uhum. Uhum. Então não faz Sim. sentido ela sofrer toda uma questão patriarcal da família do pai dela, especificamente, se ela é a única que tem o poder. O fato Não, dele mas então. tratar ela mal não quer dizer que o poder vai passar para os outros. Então é Não, mas maluquice. Não, mas então, é isso que a história apresenta, que no final existe um patriarcado, e que por mais que ela tenha sido a primeira filha, ela, tipo assim, fizeram rituais para conferir o poder dela pro irmão mais novo dela, porque ela é primogênita, não primogênito. E, na E é. verdade, isso rolou, pelo que eu entendi, isso rolou com a tia dela também. E, na verdade, Uhum, parece que as gerações e gerações de mulheres, elas vêm passando o poder para os irmãos, fingindo que estão tendo poder, e meio que para poder manter a ordem estabelecida na nesse ordem tipo. social cultural. Então, pelo que eu entendi no final, foi isso. Tipo, ela não foi a primeira a ter poder. O irmão dela não tinha, por causa do ritual, etc. Só que o Uhum. poder morria e renascia, igual a Fênix e tal. E aí, uma situação. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que ela ainda tinha poder. Ninguém na família dela sabia. Só as tias, as mães, enfim, a parte feminina, né? Uhum.
Tem toda coisa, tipo, você tem um contexto histórico, um momento oportuno, né? É isso que a história tenta apresentar. E você vai guardar para o momento certo. E aí o momento certo seria quando teve a morte do irmão dela. É porque E aí o poder dela vira apenas questão de vingança. Na verdade, ela desiste dessa ideia de justiça que a família dela tinha, né? Recebeu da mãe, da tia e tudo mais. Tipo, não, você esconde seu poder agora e no futuro a gente vai ter justiça, no futuro a gente vai ter justiça. E ela simplesmente, quando o irmão dela morre, ok, justiça não existe, quero vir, todo mundo vai é, queimar. é isso que leva personagens à vingança. Normalmente a conclusão que a justiça não existe, sabe? E que você tem que fazer algo com suas próprias mãos. E aí tem todo aquele paralelo de tipo, vingança não é justiça, mas a questão nunca foi justiça nesse caso. Foi uma questão de, tipo, ela percebeu que a justiça não ia vir. Então ela Ela desistiu da justiça, viu que a justiça não estava ali para ela. E ponto. exato, Muito, exato. muito comum entre grupos marginalizados, eu acho, porque no final, você tem toda aquela coisa de resistir, resistir, resistir. Você resiste até certo ponto. Mas chega num certo ponto, caraca, não, sabe, nunca vai ter um momento que vai ser bom pra mim. Então, foda-se, eu quero que todo mundo queime, morra e sofra mesmo, sabe? Eu acho que é um sentimento que dá pra se identificar nesse sentido. Uhum. O problema do. Não é bem o problema. O foco do conto acaba sendo essa construção de universo, que funciona. Eu gosto de como ela explica resumidamente toda a questão política ali envolvendo. Só que falta uma conclusão. É isso. Mas eu acho que, aí até a gente pensando na coisa da construção de futuro e tudo mais, eu acho que, na verdade, a conclusão é que existe uma possibilidade de futuro diferente do que eles estavam vivendo até ali, né? Eu posso ser suspeita porque, às vezes, que o Pedro também escreve conto com um final aberto, que não tem É uma verdade. conclusão. É verdade. Mas é, eu acho que fica meio nesse sentido. E, assim, o que eu tava pensando aqui, tipo, não tem esse resgate claro de uma culpa do Y, eu acho, me parece. Uhum. Mas a situação dela é bastante identificável, né? Tipo, você tem um reino um reino que meio que é invejado pelos outros, e aí ele é massacrado pelos outros, e ela vai nessa condição de presente, né? Meio escravizada mesmo e tudo mais. Então, eu acho que isso é identificável nesse sentido. Eu acho bastante identificável. É, é, eu, o, tipo assim, foi o que eu falei, no final das contas, eu gostei, e nem o final aberto não me incomoda, até porque, pelo que a gente falou, essa coisa de conto pioneiro, e essa ideia de, tipo, dela ser a primeira mulher dela que vai reivindicar esses poderes dela e que vai fazer diferente, né, na história. O que me incomoda realmente é, tipo, toda essa confusão de, tipo, vou usar meus poderes, vou matar todo mundo, e o impacto da morte do irmão dela, tudo isso aconteceu em duas páginas, sabe? Né? Exatamente. Eu acho Morreu o que, personagem que eu não me importava. eu acho que foi mais isso que me pegou. O final aberto, até, tipo, as coisas como aconteceram, ainda mais agora, olhando tudo, a história como um todo, acho que até faz sentido, mas realmente a conclusão pareceu feita muito às pressas, entendeu? Foi o ar que eu senti lendo. E por isso eu estranhei.
Mas, de novo, gostei do universo, gostei até dos personagens, sabe? Tipo, dela e da relação com o irmão dela, enfim. E fiquei, também pensei como normalmente na maioria das histórias, esse é o único de largar tudo pra ir atrás dela, pegue uma coisa similar para algo romântico. E botar dois irmãos nessa situação, particularmente, eu tenho um ponto de vista. Eu acho que tem uma coisa que é bastante o que eu fiquei pensando de ser, tipo, me lembra muito coisas que você lê em feminismo negro, que foi uma coisa que me ocorreu agora, como, tipo, os inimigos dela são esse reino, né? O reino de água lá, que eu não aprendi o nome ainda. Esse pessoal branco e tudo mais, que é meio que dono dela, etc. Só que, na verdade, quem suprimiu os poderes dela foi a própria família, né? Foi o pai, foi o irmão, foram os que seriam teoricamente iguais a ela. Então, acho que tem essa coisa de você ser o outro duas vezes, né? Você ser o outro porque você, no caso, uma coisa de raça, ou nesse caso, uma coisa do povo, e você ser o outro por você ser mulher. E aí eu acho que se a gente pensa numa perspectiva afrofuturista, se a gente pensa que esse conto tem características afrofuturistas, eu acho que o interessante e sim, nesse caso eu concordo que é uma história bem simples, até porque, né, é uma ideia até relativamente comum, né? Mas nesse sentido eu acho que ela constrói meio que essa abordagem que eu conheço do feminismo negro, mas não necessariamente, até porque, né, não é, nem é todo mundo que é adepto. Enfim, tem também mil questões nessa questão até de feminismo, etc. Várias mulheres negras não se identificam, mas de ser o outro do outro duas vezes, e eu acho que isso está bem presente. Então, se a gente pensa numa possibilidade, né, de ver isso como afrofuturismo, eu acho que seria uma abordagem que poderia ser entendida desse jeito. Eu vou voltar para a coisa do afrofuturismo, do trabalho do Waldson. Que aí ele pega para analisar esse livro que ele identifica como afrofuturista, que é o Cidade de Deus e ele é escrito pelo. A gente nem deu uma introdução, né? A Gil Pereira, ela cresceu em Sergipe. Ela foi para Sergipe com 7 anos. Ela diz que se considera mais sergipana do que a outra cidade dela, que eu não me lembro se é São Paulo. Eu acho que é alguma coisa no Sudeste. Não me lembro. E ela é muito novinha. Ela tinha 20 anos quando ela lançou essa história. Caramba. É de 99, né? Então é tipo um ano mais velha que o Pedro. Ela tá com 23 agora. Então, eu sou em 2019. Isso. Na verdade, acho que foi 2020, mas enfim, foi por aí. Entendi. Quando ela faz aniversário. Ah, e ela é formada em letras, eu acho. Enfim, o Júlio Pecli, o Waldson pega ele como representante de horror sobrenatural, porque ele analisa 3 histórias. O Rito de Passagem, do Fábio Cabral, ele diz que é um mundo fantástico baseado em mitologias africanas. O Brasil 2408, da Lu Ainzaila, que é uma ficção científica de caráter futurista distópico. E o do Pecli ele pega como horror sobrenatural, porque trabalha com zumbis. Inclusive, eu achei bastante gráfico. E eu tive vários sonhos. Fui lente de dormir. E eu tive vários sonhos essa noite que pareciam episódios de The Boys. Assim. Eu achei bastante gráfico também. Inclusive, tive bastante facilidade.
E olha que ele nem tipo, descreveu tanto a aparência dos zumbis em si, mas eu tive bastante facilidade de imaginar as cenas, os zumbis nos cenários, as coisas acontecendo. Achei bastante gráfico, sim. O Pecli, ele nasceu em 1974, então ele tinha 43 anos quando lançou esse livro. Ele era morador da Cidade de Deus e cadeirante, que é só uma informação que ele joga, assim. Mas, enfim, é um autor com deficiência. E da Cidade de Deus, então acho que eu também achei as descrições bem precisas. Eu já imaginava que ele era da Cidade de Deus, porque ele explica muita coisa, inclusive sobre como funciona o tráfico. E o vocabulário também. Na verdade, isso e as críticas sociais, acho que foram as coisas que mais me impressionaram, assim. Até porque, tipo, obviamente, assim, não cresci em comunidade, mas a gente do Rio de Janeiro vê como uma coisa, pô, coisa muito palpável, coisa muito real, sabe? A história é muito real. Os diálogos são super naturais, assim, super incríveis e Sim, naturais. sim. Você consegue imaginar as pessoas falando daquele jeito. Pois é, então toda coisa, ele tem uma parte que ele fala da Zona Oeste, e aí ele fala do tráfico, menciona a milícia, fala da polícia, e tipo assim, tudo isso muito real, sabe? Muito, muito real. Eu diria que, tipo assim, as coisas mais fantásticas da história realmente são os zumbis, né? E que mesmo assim partem de um princípio relativamente plausível, né, da interação em uma droga, e a coisa do ninja, que, tipo assim, a gente pode comentar um pouco mais pra frente. Por favor, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Que é um pouco assim, tá, tudo bem, tá. Mas, mas, no geral, toda a história é muito palpável, toda a história é muito real, Na verdade, como o próprio muito zumbi, foda, muito se foda você de ler. pensa, eu vou chegar lá também, mas assim, tipo, isso, e até ele fala isso na história, né? Os cracudos já são vistos como zumbis. Usuários de crack já são vistos pela sociedade como zumbis. Então isso é só intensificado um pouco. Uhum. Tipo assim, não se tem uma conclusão se o efeito dos zumbis, né, se tipo assim, se é temporário, se é uma coisa que, se eles fossem, tipo assim, se é só tipo, ok, eles usaram um crack alterado, mas então é irreversível. E isso não é, tipo assim, não é um debate que vai para frente, porque realmente não iria para frente, sabe? A abordagem de combate às drogas no Rio de Janeiro, a questão de tratar isso como uma questão de segurança, não de saúde pública, todos esses pontos são extremamente abordados e é foda, né? Enfim, é foda, mas justamente tem essa abordagem dos usuários de crack realmente já serem vistos dessa forma. Então, tem todo esse rolê. Ele tem só outras informações sobre ele. Tem o Waldson lista 3 filmes dele, entre curtas e longas, que um é o filme do filme Roubado, do Roubo da Loja de Filmes, de 2016. Na verdade, tá que ele morreu em 2015, eu fiz confusão, então a gente tinha 41 anos, na minha cabeça era de 2017, 2015. 7 Minutos, que é um filme de 2007, e Enchente, que é um filme de 2011. Só como só para acrescentar a informação. O Waldson, ele começa trazendo uma discussão sobre o nojo, porque ele fala que a coisa do zumbi, ele até fala que se afasta da ideia haitiana de zumbi, inclusive preciso pesquisar sobre isso, que eu não conheço. Mas ele fala que na cultura pop, a ideia de zumbi se afastou da original haitiana que se tinha, que eu não sei qual é, e se aproxima muito dessa questão do nojo. E aí ele traz um autor, chama Clancy,
que ele fala que o nojo, ele varia de cultura para cultura, né? É uma coisa aprendida, depende do contexto cultural. Mas normalmente gira entre 5 coisas. Um, que é excrementos corporais e partes do corpo. 2, decadência e comida estragada. 3, criaturas vivas específicas, baratas. 4, certas categorias de outras pessoas. E 5, violação da moralidade ou normas sociais. E ele diz que isso é bem importante nos zumbis do Pecli, porque a gente tem uma categoria de pessoas que já está enquadrada nessa coisa do nojo. São os usuários de crack. Dentro de outras pessoas. São as pessoas que as pessoas têm nojo, sabe? Tipo, normalmente pessoas em situações de rua, às vezes pessoas com deficiência, e usuários de crack estão dentro desse outras pessoas, né? E aí, de repente, eles se movem dessa coisa do outro, de categoria de outras pessoas para acrescentar a coisa do zumbi, que normalmente é associado à putrefação, decomposição, coisas que oferecem repugnância. Então, ele traz isso como um primeiro aspecto do, do romance, e inclusive como que até a coisa, porque normalmente nas histórias de zumbi, o zumbi ele ataca as pessoas para comer o cérebro delas, ou não sei o que mais. Eu não eu vou confessar que eu não sou muito entendida de zumbi, não. Não assisti nem The Walking Dead. E aí vocês podem acrescentar o conhecimento É, dos zumbis de vocês. então, Mas nenhum dos personagens principais da favela é morto por zumbis. Os zumbis dessa história eles só estão atrás de crack, né? Eles estão movidos pela coisa do crack. E, óbvio, depois tem outras pessoas que são mortas por zumbis em outros contextos. Uhum. Mas dos personagens que ele vai seguindo, os que têm nome e tudo mais, eles são mortos pela polícia, em geral. Todos eles são mortos pela polícia, é verdade. É, agora, tá, deixa eu falar então sobre zumbi. Vocês tinham falado. Tá, realmente, você tem uma parte histórica de zumbis haitianos, que é uma parte do sincretismo haitiano, da parte de voodoo, que seria uma pessoa que morre e ela é ressuscitada por causa de vingança. O zumbi é alguém que vai morto, que vai voltar para buscar vingança. Ponto. É até aí que vai meu conhecimento sobre zumbi haitiano, ou essa origem. Isso porque o zumbi do cinema ele é marcado pelo Jorge Romero, cineasta que já morreu, que fazia só filme de zumbi. E para ele, zumbi é apenas uma representação do consumismo. Zumbi para ele é consumismo. Aqui também representado como crack. Mas é só isso mesmo. Agora, quando ele fala sobre. Cara, a melhor parte do conto é ele falar sobre o Rio de Janeiro. É ele falar sobre, pô, o cara pegou a linha vermelha e vai chegar, ele ia até Madureira, ele ia até Santa Cruz. Que ele vai falando da Zona Oeste também, isso é uma parte que eu gostei muito. E, na real, a gente está chamando de zumbi, eles também chamam de zumbi, mas eu nunca senti que os caras fossem zumbis. Eles não me deram esse nojo que vocês estão falando, de acharem muito gráfico. Eu pessoalmente não achei. Não me passou essa noção gráfica. Foi tão desalmado, melhor dizendo. Para mim eram só situações que ocorriam. uhum. E o cara vai lá e cortou a cabeça, ponto. Uhum. É que não sei, assim, acho que pra mim ficou bem imaginativo, não necessariamente é sangrento ou é bizarro, mas vinha na minha mente muito forte, sabe? É, Não tem uma super descrição, mas eu acho que é bem crudo. Tipo, sei lá. Aí ela mordeu a piroca dele e arrancou fora, sabe? exatamente. A outra tava, tipo, tinha sido estuprada e tava cheia de sangue. O outro cortou a cabeça. Então é bem cru. Não tinha super descrições, mas eu acho que pra minha cabeça, que não é muito visual, talvez Aham. suficiente do que mais até do que uma descrição detalhada. A crueza com que é descrito.
E aí dá pra gente pensar várias coisas, até na coisa da realidade da favela, etc. Agora, essa coisa que o Marquinhos falou, de não ver eles como zumbis, e a coisa que você falou, que o Waldson disse, que os zumbis são os protagonistas, eu acho interessante porque essa foi uma história que realmente eu senti. Tipo assim, eu não imaginava eles como os zumbis que eu sempre imagino. Minha referência de zumbi não é muito vasta, não. Realmente, também nunca vi The Walking Dead, por exemplo. Mas pensando em referências, tipo, sei lá, Guerra Mundial Z, Plantas vs Zumbis, Paranormal. Tipo assim, em todas as mídias, eu acho que eu sempre tive uma impressão geral sobre os zumbis. E aqui eu tenho uma coisa um pouco mais específica, um pouco mais, tipo assim, que eu consigo visualizar como diferente, sabe? É, eles não são só o estereótipo de zumbi cinematográfico, sabe? Eles têm essa coisa por trás, tem toda essa coisa do crack, tem toda essa coisa de como eles já são vistos antes deles se tornarem, antes deles usarem o crack alterado, né? Então, isso realmente eu senti bastante presente. Cara, eu posso completar. Eu vou falar isso porque quando me veio essa história e tava falando da favela, eu sempre tava pensando na Maré, por causa do fundão e, pô, 936 passa pela Brasil e vai se encordando a parada toda. E o período que eu frequentei a faculdade, 2010 até 2015, 16, você tinha uma grande presença de usuários de crack beirando toda a Brasil. Então eu via eles com uma certa. Diariamente. Tanto de você ver na pista, subir no ônibus, tudo. Então, quando ele está narrando, eu só me lembrava dessas pessoas. Eu não conseguia ter essa visão zumbificada. Que, para mim, acho que as pessoas também já são, de certa forma, um zumbi. Uhum. E também, pô, eu não consigo ver eles como zumbi porque o fato de, você não vê uma transformação, você não vê tipo, o zumbi aqui ele pega uma peça de madeira e mata outra pessoa. Uhum. Ele tá ali só no vício do crack mesmo, ele não mata alguém e aquela pessoa se transforma. Não existe Aham. essa questão de transformação junto. Então, pois é, não tem isso, né? De um. Somos os olhos, né? Tem essa coisa do. Que é, na verdade, até uma coisa Não que. tem essa contaminação. Sim, tanto que acaba, na verdade, com a morte. Sim. Matam zumbis e a coisa a princípio acaba, fica aquele final aberto depois, mas a princípio acaba. Mas e fica no ar o tempo todo essa coisa do tipo, não, ninguém sabe se aquilo realmente não é reversível. E Uhum. Ah, não. Isso daí ninguém nunca. Talvez o pessoal da FRJ que vai pegar um corpo. Ou o sim, pessoal da. Ele fala da Barra também. e aí o pessoal do eles, tipo, o pessoal da favela mata os Ah, zumbis, mas assim, sabendo que tipo assim, eles ou a gente não sabe. É lamentável que isso aconteça. O crack é uma coisa horrível. Olha o que o crack está fazendo com a nossa comunidade. E, tipo, tem uma pena, né? Desses zumbis, mas eles ficam sem escolha. Tem até aquela cena do bebê zumbi. cara, eu achei um tanto desnecessário. A cena do bebê zumbi. Aquilo ali me incomodou. É, É eu acho, porque. eu acho que foi pra dar impacto. Eu acho que foi pra dar impacto, tá ligado? Pra botar realmente uma situação extrema que, enfim, poderia acontecer, né? Enfim, se foi necessário ou não, aí Não, não. tá, deixa eu melhorar. Porque essa é uma situação que acontece em quase todo filme de zumbi. Aí Bebê foi zumbi. Aí, tipo, a minha experiência com esse tipo de cena. e da forma que acontece, tudo bem, a história ela já começa no 360 e só aumenta, não tem um respiro aquilo. Só que, pô, aí do nada a menina fala, não, vou tomar conta dele, mas aí já vê que ele é zumbi, aí não quer, e fala, não, cara, sei lá. Eu não gostei dessa parte em específico. Entendi. Entendi. Eu achei meio foda-se. Achei, tipo, ok. Tipo, foi foda-se. Na verdade, eu entendi que é tudo uma grande alegoria pra, realmente,
mães que são usuárias de crack que têm seus filhos e eles já nascem cheios de dependência. É Mas, isso, ponto. eu acho que os bebês de usuários de crack, eles têm, tipo, eles passam até por Sim, um sim, sim. processo de detox depois, eles têm salvação, né? Não é um. Temos que Uhum. sacrificar. É, Eu acho que talvez, eu É, não sei, né? Talvez até mais nesse sentido de, tipo, a coisa que eu tô falando de humanização dos zumbis, que acontece por parte dos moradores da favela, mas não por parte do tipo do governo e uhum. tudo mais. Inclusive, nessa parte do bebê zumbi, o policial ele vai lá e fala, não, pô, esse pecado eu não vou levar, não. Porque ele vê que, tipo, uma mulher grávida, ele fica, pô, aí já é demais. E ele vai embora. Então, eu acho que a coisa da gravidez, do bebê e tudo mais, como tabu, né, e tal, talvez como um extremo da humanização da coisa. No geral, é aquela coisa de, pô, não pode ficar pior do que ficar mulher grávida, acho. Então, Uhum. talvez esteja ali por causa disso, talvez por esse grau de incômodo. Eu não tenho vivência suficiente com mídias de zumbi para saber que é um negócio Então, comum. exato, foi o que eu falei. Eu não consigo. Tipo assim, das minhas poucas referências de zumbi que eu tenho, eu nunca vi uma cena desse tipo. Então eu não tenho essa referência. tudo bem. Mas, enfim, pode ter sido só uma repetição de algo habitual, né, a acontecer. Enfim, mas tem disso, né? E foi o que eu falei. Os pontos altos da história, para mim, realmente, essa ambientação de Rio de Janeiro e da situação, de todo o rolê do tráfico com a polícia, e tudo isso, de como tudo funciona, e as críticas sociais, que não, não, não param. E, ao mesmo tempo, é muito. Tipo assim, acho que a gente debateu isso mês passado, eu acho, sobre. A gente debateu no grupo do WhatsApp, na verdade. Sobre, às vezes, você quer fazer uma abordagem sobre um tema social e você tem que ter cuidado para você não ficar muito explicativo, muito didáticozinho numa história de ficção. Você tem que ter cuidado de, tipo assim, você está fazendo uma história e não Um parecer que documentário. exato, você começar, de repente, a fazer uma dissertação ali, tipo assim, fazendo uma abordagem social num contexto que talvez não fizesse tanto sentido, sabe? Não ficar didático demais, realmente. E o que eu acho interessante nessa história é que, ao mesmo tempo que ele faz críticas sociais o tempo todo, eu não achei ele palestrinha em nenhum momento, sabe? Eu não achei que, tipo, sei lá, Eu achei graça. que Eu o acho que é quê? assim. O que você achou Em graça? muitas partes ali eu achei graça. Mas eu Cara, acho que o é engraçado momento do mesmo. afro-reggae, eu parei, tipo assim, eu parei ali e falei, cara, deixa eu verificar se essa pessoa não existe de verdade. Eu falei, cara, não, isso daqui não é possível. Porque, pô, Mas não é como tá inspirado tudo no acontecendo no Rio de Paraguai. Janeiro, O quê, como tudo tá Luiz? acontecendo no Rio de Janeiro ali, todos os nomes que eles vão falando, eu fico tentando lembrar se tinha acontecido alguma coisa parecida naquela época. E eu fiquei pensando também se não. Eu fiquei pensando que era Se os, inspirado. Quando ele apareceu, eu achei que era uma pessoa real também. O nome me soou muito real. Eu fiquei, e será o cara daquela banda? Qual banda? Eu pensei nisso do cadeirante da banda, que eu me lembro que tinha levou um tiro há muitos anos atrás, que também. Eu fiquei pensando, mas eu não lembrei. Não é o Mas do. eu tava pensando. Primeiro, na verdade, ele me. Talvez. Eu pensei no Marcelo Do Yuca, pessoal. do Rapa, Isso, né? Yuka, pelo nome. Isso. E porque ele também se envolveu com política, né? O Yuca tinha uma coisa assim de direitos humanos e tudo mais, então eu fiquei pensando nisso. Bem, e também ele é cadeirante, então uma coisa vai puxando a outra. Então acho que foi bem por aí. E
aquela cena. Mas eu acho que a coisa em muitas situações foi feita para ser engraçada mesmo. Tem umas cenas que são. Sim. Pô, tem uma. Toda a Tem uma parte com a secretária. tem algumas coisas que bem um absurdo. A coisa da pistola, né? Tipo assim, saiu da vida pra a história e depois ele disse. Ah, não, pera. Já falaram isso. Isso vai ter impacto. Pois é, e aí. E E a aí. secretária no final, né? Tipo, vai, velho broxa. Me for de dar pro. É, Pô, o velho brocha me pegou. O velho brocha me pegou. Mas, pô, não é só isso. Caraca, cara, qual é a cena? Putz, agora não vou lembrar a cena específica. Mas, tipo, todo momento que aparecia algum comentarista falando sobre questão pública, eu falava, nossa, isso aqui tá tão real. É tão. Nossa, temos um problema tão. Não, mas esse problema é causado por isso, isso, isso. O cara não responde as perguntas. O cara vai para outros meandros e é uma conversa que você percebe que não vai ter fim, não vai ter resultado. Que vai ter... Pô, a jornalista sendo racista. Nossa, que bom que você que tá sendo aqui, mas isso lá em Copacabana. Ih, tava no ar. A gente tá te ouvindo. Isso. Agora, eu tenho que falar que você te falta, pô, não teve um Dudu? Cadê o Dudu? Pô, o governador que não tá ali numa movimentação ali na frente, fazer uma politicagem, acho que isso é um furo de roteiro. É verdade. Poderia ter esse... Perfeito e coisa, tipo, lá para 2013, foi aí. No Rio de Janeiro, vocês lembram? Então, se for o período da Copa, era o Dudu. Sim, na verdade, uma coisa que eu achei interessante porque traz a memória da coisa do PP. Eu tava pensando sobre isso esses dias não, umas semanas atrás, porque eu tava tentando lembrar o que o PMDB tinha feito no Rio de Janeiro, por que a implicância que tinha com o Eduardo Paes, que tinha essa coisa da gestão do PMDB do Rio de Janeiro. E aí eu lembrei da coisa da UPP, mas no caso a UPP foi uma coisa do Estado, do Sérgio Cabral. E como se fala hoje em dia, é uma coisa que aconteceu pouquíssimo tempo atrás, mas foi extremamente problemática e se fala pouco hoje em dia, eu acho, sobre a coisa da UPP. E foi uma coisa bem importante. Foi traumático na época. Inclusive, eu fiquei a forma que ocorreu. Na minha cabeça, essa coisa dos zumbis, eu pensei um pouco sobre a coisa do Complexo do Alemão. Você lembra que teve aquela super operação, e aí a mídia cobriu, e eles estavam expulsando os bandidos de lá, e logo depois foi pacificado. Acho que foi no Alemão, não foi? Sim, foi isso. Aí você tem as cenas clássicas do pessoal fugindo por cima do morro e o helicóptero dando tiro nas pessoas fugindo. Isso aí. Eu pensei um pouco nessa situação. Então, eu acho que uma coisa interessante que isso traz, que essa história traz, eu acho que é um pouco dessa memória da UPP e o que isso significou para o povo da favela, né? Porque foi vendido como uma coisa de, tipo, vai trazer paz para o Rio de Janeiro, mas era muito isso de, tipo, comprando os bandidos, mandando eles para outros lugares e, ao mesmo tempo, reprimindo os moradores da favela que ficaram. E rolou estupro por parte dos pacificadores, Rolou várias situações. Várias coisas que a gente nem sabe, porque é aquilo, né? Essas coisas. Isso, na verdade, é uma coisa que o Valdson fala no final. Como, na verdade, você tem essa situação sem direito a uma memória. Porque o tempo todo tem essa coisa de você matar quem tá filmando, matar quem tá passando informação, faz apagão na favela, não pode entrar com a mídia, não pode. Então, na verdade, de suprimir essa memória. Então, é um evento super traumático que vai ficar só na cabeça dos moradores que sobreviveram ali. E assim, você não vai poder falar sobre aquilo, você não vai poder registrar aquilo ali.
E toda a questão da vivência negra, eu acho que tem bastante a ver com essa questão da memória e da ausência de memória também. E isso é uma coisa que ele comenta. E aí, como para mim, na verdade, como o romance ele faz esse efeito de trazer a memória de uma coisa real que aconteceu, que foi o fez. Vocês querem falar dos personagens? Então, eu queria, já que não tem, porque essa é tão fora de contexto que não tem um contexto para eu começar a falar sobre isso. Então, eu queria começar falando do Ninja. Por quê? Cara, meu amigo. Não, porque olha só, tipo assim, é, a história é sua, entendeu? Você põe os elementos fantásticos que quiser. Tipo assim, se você quer. Tipo assim, o ninja foi muito essencial para eles conseguirem sair da favela. Quer inventar um ninja que mata zumbis na favela pra tirar a pessoa? Pô, inventa, beleza. Beleza. É meio engraçado? Ok, é engraçado, mas ok, beleza, você inventa. O problema pra mim foi todo o contexto que ele surgiu, porque tem um cara que ele é pai de família, tá há anos fora de Ele já casa. é meio que aposentado. Exato. E Tá aí, lá. de repente, a família dele morre, e aí resgata uma história de uma vez que ele viajou pro Japão e se tornou ninja em 2 anos, o mestre morreu, eles fizeram um joelhamento, e aí ele Mas quebrou eu o acho que é joelhamento. realmente uma coisa de shonen, né? Tipo, matou toda a minha família e agora eu vou. Exato, exato. Não, e tipo assim, a forma que foi, e foi o que eu falei, todo o resto é tão realista que fica muito deslocado, fica tipo, caralho, tem um ninja aposentado matando. É muito bom. Eu acho que o fato desse livro ter sido Sabe? publicado, talvez primeiro como independente, deu. O que eu senti é que ele pôde botar na história tudo que ele tinha vontade, assim. A imaginação Sim, fluiu sim, livre. E aí sim, a história Cara, foi muito única por causa disso. uma exato. história de zumbi. Cara, história de zumbi sempre tem alguém matando zumbi na espada. Não, Sempre, sempre. sempre tem. Cara, Perfeito. o que me incomoda nessa parte, o Hum. fato dele ser ninja, isso daí não é um problema pra mim. O problema é realmente que é jogado do nada. Uhum. O Exato. jogado do nada é tipo assim, o cara, tá acontecendo uma coisa na favela, ele fala para o pessoal não sair de casa porque ele vai subir um poste para tirar foto. Até aí eu tava de boa. Os Uhum. zumbis entram lá na casa dele, mata a família dele na paulada. Ele volta, vê aquela cena, não rola um pingo de lágrima, ele vai lá, arruma a família dele, coloca nas camas e vai pro. E tipo, John Wick aqui, ó. Agora é O vingança. primeiro, o primeiro instinto dele não é cair de joelho, não é chorar, não é, Isso é me tipo assim, incomodou! vou ser um ninja. Sou um ninja. E foda-se. Então, Mas aí eu vou. Fala, desculpa. não, Cara, é o que matou é que, basicamente tipo, ele não parece real. É tipo assim, ele Ele parece parece um um. personagem saído de realmente de um filme ou de um anime ou de alguma coisa tipo puxado, só que fora do contexto dele. E aí por isso que porque normalmente você tem a coisa da verossimilhança, você cria um universo onde as coisas fazem sentido. Ele foi colocado num universo em que ele não faz sentido nenhum. E aí eu não sei se isso de repente não foi só pela coisa da quebra de expectativa e de humor que a gente tem Tá, em pode várias ser partes da isso. história, né? Uhum. Talvez se o plot dele fosse, ele era um ex-PQD, aí a gente não estaria falando tanto sobre isso. Mas Mas o Ele aí, era quê? alguém da. aí tá, Ex-paraquedista, ex-militar, alguma coisa assim, e que tava aposentado, tipo, porra, já era tudo. Vou voltar mas à eu minha acho antiga que era para vida. ser uma figura assim, bem caricata e engraçada. Dá pra discutir se Sim. funcionou. Mas acho que se ele fosse mais Não, realista, sim. não ia ter esse É, efeito. A minha só maior que, crítica. Oi? só que aí eu acho que vem justamente o questionamento, tipo assim, até que ponto cabe. Vocês estão me ouvindo aí? Aham. Tô te escutando. Muito bugou aqui. Tá. Até que ponto cabe você encaixar uma figura tão caricata na história, entendeu? E da forma que você encaixa, sabe? Eu acho que se realmente tivesse sido
um pouco mais devagar nessa coisa de aposentado ninja buscando vingança, Sasuke Uchiha, sei lá. É, e, tipo assim, se eu tivesse ido um pouco mais devagar, eu acho que eu teria aceitado com um pouco mais de facilidade. Realmente foi, tipo assim, o jeito que foi tão inusitado que chocou. Assim, mas eu não acho que a presença do ninja seja necessariamente um problema, a história é sua, sabe? Não, Você. assim, o problema é, sei lá, se ele tivesse algum momento parado de, putz, minha família morreu por minha culpa, porque eu que saí de casa, mas não existe nem esse tipo de reflexão, né? É E tipo, toda morreu, eu vou matar. exato. E toda essa coisa dele ser ninja parece que foi muito tipo. O cara pensou na hora de tipo, ter um personagem ninja, e aí ele escreveu e foi. E foda-se, sabe? Ele Não se nem. esqueça, isso tudo aconteceu em meia página. E olha lá. E tipo assim, ele só deixou a inspiração dele guiar ele. E foi isso, sabe? Tipo assim, não teve muito um trabalho. Tipo assim, criou uma história que o cara tinha viajado pro Japão. E tipo assim. Então isso me incomodou. Tipo assim, eu gostei do Ninja. Acho que o Ninja acrescentou na história, foi crucial para ele sair da favela, etc. Mas a maneira como ele se tornou um ninja de repente e, e toda essa coisa foi o que me deixou meio biruta das ideias. Enfim. Eu acho que a história do ninja exemplifica o que pra mim é a minha maior crítica à história, que são as personagens femininas, porque a maioria tá ali só pra morrer. Aham. Uma é gratuitamente estuprada pelos zumbis. Uhum. A maioria parece que é punida por essa sexualidade e tudo mais, sei lá, não sei. Tirando a secretária. Tirando a secretária. Uhum. E porque a menina. É Bebel o nome dela? É. É, Marcelo e Bebel, eu acho. Isso. A Bebel, ela. Tudo bem que depois até eu acho interessante que traz. Eu acho que o problema dela com o sexo não é uma questão de pureza nem nada. Ela só tem uma dificuldade de acesso a contraceptivos, né? É mais A questão de filho eu acho válido e eu concordo com você, amiga. Eu achei interessante quando ele trouxe isso no final, esse medo dela de engravidar muito cedo. E aí eu acho que isso Uhum. adicionou uma camada mais interessante do ser só, tipo, porque até então eu tava achando que meio que ela ia ser a única mulher a sobreviver, basicamente porque não transava, porque todas as outras eram eram prostitutas ou vagabundas que dão para traficante, cracuda. Todos estavam em uma situação delicada. Exato, ou então a mulher, ou a esposa do. E, na verdade, por que eu acho que é um bom exemplo? Porque ele cria uma esposa e uma filha com deficiência, ainda adiciona esse detalhe. Então, ele só para morrer e transformar o cara num ninja. Uhum. Então, eu acho que, para mim, eu acho que a minha maior crítica, talvez, de tudo seja essa, seja o É, papel é. das personagens femininas, né? Aham. Sim. Na verdade, não existem. Pois é. Cara, Sim. tipo, desculpa. Toda a história da Bebel é tipo, eu tenho que voltar para casa. Pego a moto, bato a moto e deixa pra lá, não vou voltar para casa. Uhum. Vamos sobreviver de outras formas. E, cara, E aí, todo o plano deles de fuga não faz sentido. ela passa a maior parte da história só sendo acalmada ou sendo, enfim, Ela sempre está em algum momento histérico e alguém tem que conter ela pois para ela é, não atrapalhar. pois é. E, cara, todo plano de fuga não faz sentido. No geral. Do mundo ou deles específicos? De todo mundo ali. É porque, tipo assim, ok, você tem duas situações. Você tem os zumbis na rua e a polícia vai atirar em você se você estiver na rua ou se os zumbis tiverem entrado na casa. Uhum.
não é como se a polícia estivesse matando toda a comunidade. Cara, Mesmo mas que isso estivesse acontecendo, sim. Temos ali vários problemas. Mas, pô, nos momentos em que, temos aqui o ninja que ele tá em todos os... Todo telhado que era possível, o cara estava. Ele poderia ter escapado de outro 1 milhão de formas. Uhum. mas É isso aí que eu me acho incomodou. mas aí eu acho que é tipo, na verdade, a coisa de sair da favela meio para sobreviver, me parece de até cotidiano. Inclusive, essa passagem secreta do. Aliás, ia falar que Boca de Nike é um dos meus personagens preferidos. Pô, Sim. Só Sim, o nome dele já vale, eu acho, a presença dele ali, porque é uma coisa muito específica e exato. real. Pra mim, tipo assim, essa coisa de protagonismo, eu tinha pensado, tipo, o Boca de Nike é o protagonista, mas não sei se é o protagonista, mas ele é o personagem que pra mim é, tipo, dos mais interessantes, se não o mais interessante. Enfim, E quando o pessoal se conversa, ele fala: Ih, perdemos mais um para Jesus. Desse não, é porque realmente, vamos lá, nós temos o Boca de Nike, que é o líder ali do tráfico, daquela boca. Temos um casal que é meio sem graça, que o cara quer transar, a mina não quer transar. Aí o cara ainda pensa em transar com outras pessoas, mas ele ainda gosta. Ele gosta dela, mas ele quer transar, então ele vai procurar outras pessoas. Temos o ninja e os caras que estão junto com o Boca de Nike, que vão se convertendo ao longo do percurso. Inclusive, Ou morrendo. o Grafite é o meu preferido, porque, e inclusive eu fiquei triste quando o Grafite morreu, mas o Grafite é o único que é racializado, o que me faz pensar que ele provavelmente é o mais preto de todos. Provavelmente todos são pretos, mas. o grafite que corre, é o que é o corredor. É o que corre, é o corredor. Exato, não correndo, porque se fosse uma questão de correr, ele não teria sido morto. Na verdade, o grafite para mim ele é pintado muito como quando ele fala da velocidade, que ele teria batido um recorde, e muito aquela coisa de tipo talentos desperdiçados ali quando não tem Uhum. oportunidade de ser mostrado, né? Mas Eu tive essa leitura também. Eu tive também. e eu acho que ele consegue fazer isso até no que a gente estava falando de ter tipo uma crítica social sem ser palestrinha, porque ele coloca isso quase no humor, tipo, pô, ele é um neguinho de canela fina, ele corre muito, se ele tivesse no Olimpíada ele tinha batido recorde. Mas Uhum. você entende, né, que, tipo, pô, ele... Ele tá lutando pela vida dele. Ele não está numa Olimpíada. Exatamente, ele não teve a chance de chegar numa Olimpíada, etc, etc. Mas pegam ele de surpresa, tipo, tá todo mundo, acho que é um helicóptero, uma coisa assim. Uhum. É, Ele estica o pescoço e só leva um balaço, ó, mais ou menos de lado. é, É, ele meio cercado, não lembro exatamente agora. mas pro final, no finalzinho já, dos bandidos só sobra o Ferrugem. Eu nem me lembro muito bem sobre o Ferrugem. Os Também. outros morrem. Agora já não lembro. O Ferrugem que falou que vai para Duque de Caxias e os namorados que falam, vamos esperar eles abrirem a favela pra gente Ferrugem voltar. é o atacante do Boca de Nike, o único aliado do Boca de Nike que fica vivo. Lembrei o que eu ia falar do Boca de Nike. O Boca de Nike, ele tá acostumado, na verdade, essa passagem, ele tá acostumado a sair por ali, porque, na verdade, quando tem tiroteio, ele foge por ali. Porque Uhum. dentro da favela você nunca sabe quando vão te matar, porque podem só te matar de graça. Na verdade, esse plano de fuga para mim fez sentido nesse senso, né? De tipo, é uma coisa que ele já faz, porque ficar ali. Não dá para confiar na polícia. Aham, Realmente. sim. Sim. É, então, acho isso muito interessante. Boca de Nike é aquele cara que, tipo assim, ele é o traficante, ele tem o interesse dele, o interesse pessoal e a preocupação com a própria vida. Ele até fala várias vezes que, tipo assim, se ninguém quiser sair da favela, ele vai sair sozinho, e foda-se. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o lado de, tipo, o cara que cresceu na comunidade, que tá sempre lá na comunidade, tem essa preocupação é, com as pessoas que ele está acompanhando, enfim. Então, tem
toda uma coisa, ele também é um dos, tirando o ninja, ele é o personagem mais velho. Então, tem toda essa leitura que, na minha visão, é extremamente interessante. Ele ajuda as pessoas, até mesmo o casal quando chega lá, ele, não, vocês fazem parte aqui da comunidade, então, pô, fica aqui junto com a gente. Uhum. Não, 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 existe um companheirismo ali. Sim, sim. Ele mesmo fala, pô, eu não quero vender essa parada, mas, pô, o maluco lá de cima tá mandando. Por mesmo vender essa porcaria, mas ordens Mas, são ordens. pois Isso é, dá inclusive tem muito isso, e mostra um sufoco que é muito real no Rio de Janeiro, de tipo assim, parece que individualmente todo mundo tá meio impotente, sabe? Às vezes um policial que não, tipo assim, que decide seguir regra, por exemplo, tem um policial do início do livro que compra a pedra com a Maria, e ele fala sobre como, tipo assim, ele se tornou corrupto, e aí às vezes ele repensa sobre isso, sente culpa, mas aí hoje em dia ele sustenta a família dele, dá um luxo para a família dele, graças a essa corrupção dele. E que se ele passasse a ser honesto de repente, toda a família dele ia passar por uma condição muito mais precária. E aí, então meio que tipo assim, não é que ele esteja de mãos atadas, mas ao mesmo tempo ele tá preso numa situação. E aí você tem toda a coisa dos policiais do BOP que estão seguindo ordem. Você tem a galera do tráfico que não queria vender o crack. Mas a galera de cima mandou continuar vendendo, então eles continuam vendendo, sabe? Então tem toda essa coisa que meio que torna tudo caótico, sabe? Você tem uma sensação constante de impotência perante o sistema. É, e, e isso é muito real. Exatamente isso. É verdade. Agora eu tenho que falar que eu tava esperando um final mais trágico, na verdade. Até que todo mundo saiu bem, né? O Boca do Nike Todo mundo saiu Não, sobreviveu, né? na verdade, se for no mais trágico, porque, tipo, no momento que eles falam que eles vão sair pelo bueiro e vão atravessar o rio, eu me liguei, pô, no início da história tem uma dupla que fala, pô, não podemos entrar por esse rio, porque aí, pô, aí é só lama. Você lembra que ano passado teve um cara que se afogou aqui, que ficou preso? Eu tava vendo Uhum. essa mesma situação ocorrer ali. Eu pensei que fosse dar alguma merda nessa saída do rio. Não, nem lembrei que esse rio é o que alguém tinha se afogado. Mas eu pensei, cara, eles vão sair e sei lá, vai ter policial, vai dar algum caô, algum último tiroteio, alguma merda. E acabou que não. Acabou que eles ficaram de boa. O Valson ele traz uma questão interessante, que eu acho que eu vou acrescentar sobre a questão do final. Hum. Que ele traz um autor, Ortega, que ele fala sobre o apocalipse numa perspectiva latino-americana e como normalmente é diferente, você não tem um apocalipse total, fim de tudo, você tem um período de transformação, uma coisa pontual, possibilidade de mudança, etc, etc. E Aham. aí o que ele diz é que a história do Pecli é o contrário disso, ela se opõe a essa ideia latino-americana que o Ortega traz de porque ela não traz nenhuma possibilidade de mudança. E aí entra de novo naquela questão do futuro, da construção de futuro, poder ser utópica ou distópica. Porque, bom, ele fala assim, que contrariando a perspectiva do Ortega, o apocalipse do Pecli ocorre apenas no nível da catástrofe. Não há indício de renovação, não há esperança de salvação para os infectados ou o restante da população que enfrentou a violência do Estado pelas mãos da polícia. Não é contra-apocalíptico porque não há mudança naquele contexto. Não há sequer a promessa dela. Com os zumbis eliminados no fim do livro, os esforços para silenciar as narrativas sobre acontecimentos, a Cidade de Deus retorna para seu estado de normalidade. Normalidade que já é uma espécie de distopia, Sim. configurada por um ambiente hostil quase inóspito. Então, na verdade, a vivência da favela já é distópica por si só. E Aham. você tem, tipo, um mini apocalipse ali que não vai levar em nada. Vai ser uma destruição de morte para um grupo específico, e como a gente falou antes, não vai ter memória, não vai ter Uhum. transformação de nada. É, Então, assim, individualmente, a gente tem até a coisa do o Boca de Nike, ele é culpado por tudo, né? Ele passa a ser.
procurado Sim. como responsável Uhum. pelo mini apocalipse zumbi da Cidade de Deus. A gente tem ali o casalzinho jovem que resolve que vai casar e o outro que vai para Caxias. Individualmente, eles até têm. O Boca de Nike ainda tinha essa ideia, né, de pegar os filhos dele e ir embora, catar os filhos dele, que aparentemente são espalhados. E, mas, individualmente, eles têm uma certa expectativa, mas a expectativa é sair da Cidade de Deus, né? Deixar aquele lugar, porque, na verdade, a impressão que dá é que Cidade de Deus não tem salvação. Não Uhum. tem. Você não tem. A perspectiva de futuro que é construída ali é o desastre, a distopia, realmente, e a desesperança. E, Uhum. Porque no fim das contas, no final, o casal, eles fugiram a história toda para no final ficar esperando eles poderem voltar. Os pessoas que fugiram não, isso saíram da eu, cidade de gente, não D acredito. Eles deram essa volta gigantesca para poder. para eles poder, para poder entrar de novo. Isso eu fiquei pensando também. É verdade. E É, não só isso, tipo, os outros que saíram, o cara que vai para Caxias, mas ele vai para Caxias para depois procurar emprego. E você já sabe que aquilo ali provavelmente não vai dar certo. Porque a cabeça dele vai estar em prêmio em algum momento. Porque se forem atrás do Boca de Nike, vão também ir atrás dos outros. Uhum. E tudo é meio que uma queima de arquivo no final. Sim. o que eu ia comentar justamente é essa coisa do final, que você termina, pelo menos eu terminei, tipo, realmente essa sensação de caramba, mais um dia na Cidade de Deus. Exatamente. Sim, é exatamente isso. E esse é o ponto, sabe? Isso é muito foda de um jeito muito, assim, muito bom pra história, muito merda, porque, tipo, é muito real, sabe? Exato. É tipo, os caras passaram por todo um épico de sobrevivência para no final, cara, ter que acordar amanhã das 5 horas para ir para trabalhar de novo. E eu tô preso aqui há 8 horas sem conseguir voltar para casa. Isso foi mais um dia, outra comunidade, outra Isso foi pacificação. mais um dia. Se tiver, vai acontecer a mesma coisa, sabe? E, tipo, tudo de novo. E, e como a gente, infelizmente, chegou num patamar de normalização dessa situação no Rio de Janeiro. Então pô, surreal. Surreal. E aí, Agora tem que falar que eu achei engraçado uma outra coisa indo pro parte do secretário, quando eles não conseguem acabar com a comunicação da favela. Que aí do eles falam, GatoNet. pô, do Gato Neve, como assim você não consegue tirar a internet desses favelados? Não, pô, eles têm uma tecnologia lá, rádio, não sei o que lá. Tipo, Vou mandar vocês mesma contratar comunidade, esse lá. tem que contratar esse maluco aí. Isso eu acho bem interessante também. É toda a história de resistência ali envolvida. Aham, sim, sim. Na verdade, as estratégias que eles usam para sobreviver ao apocalipse zumbi já são estratégias cotidianas de sobrevivência da favela. Sim, Realmente só sim. mais um dia na Cidade de Deus. Toda coisa de fazer a contenção, a coisa de, vamos dar uma saída secreta da favela, a coisa deles se armarem, é, realmente tudo já são estratégias habituais, sabe? De sobrevivência. Então, toda coisa de, tipo, evita trocar tiro para não chamar atenção, a não ser que fique sem saída. Então, Cara, eu acho que não dá eles só zigue-zague. deram uma vez que eles deram um tiro contra a polícia, foi contra o helicóptero. Fora isso, acho que em nenhum momento eles atiram contra a polícia. Sim, sim. Só que tipo, realmente não tem jeito. O helicóptero tá ali e a polícia tá cercando eles. Aí, nesse momento, eles atiram, mas tirando isso, não atiram contra a polícia em nenhum momento. É, Então, realmente, toda coisa, tudo isso realmente são de estratégias habituais, né? Então, é bem essa coisa de uma literatura fantástica com uma análise real, com uma coisa real, com uma crítica social e com uma leitura muito boa da situação do Rio de Janeiro.
Então, apesar de todos os problemas, das minhas questões com o Ninja, é, como a escrita organizada, porque parece que o autor é, foi se empolgando, foi escrevendo, não teve um processo de preparação de texto, de revisão. Cara, você tem alguns erros ortográficos, algumas vezes tem falta de sílaba, falta de letra, falta. Às vezes, falta de palavra, como embolo. E algumas coisas, né, que são, tipo, que são postas de alguma maneira um pouco caramba, sabe? Tipo a coisa do ninja, tipo a coisa do saio da vida até a história. Coisas que, assim, poderiam ter tido um tato mais bem trabalhado para serem colocadas. Mas apesar disso, toda essa construção sociológica da situação do Rio de Janeiro me fazem pensar que, pô, a leitura valeu bastante, sabe? É muito diferente da habitual. É um estilo de escrita que eu até comentei com a Luísa que me lembra bastante o estilo de escrita do Flávio, que mostrou, que já escreveu algumas coisas e mostrou pra gente, que é uma escrita um pouco direta, um pouco mais objetiva, sem muita firula literária, basicamente, tipo, os fatos nus e crus, assim, mas que é uma coisa que você se acostuma ao longo do livro e não chega, tipo, o estilo de escrita em si não chega a ser prejudicial à história. Não, Então, na verdade tem uma identidade, não é só tipo um monte de coisa jogada ali. Tem uma identidade na construção da narrativa e tudo mais. Eu não sei, agora que eu terminei, eu acho que eu realmente estou interessada na edição que fizeram, física, que saiu pela Casa da sim, Palavra, então passou por uma preparação de texto. Eu não sei se eles corrigiram os erros ortográficos, porque tem uma discussão até quando a gente fala da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, até hoje. Só que a Carolina aconteceu uma coisa interessante que foi. Agora me deu até um branco no nome dele. Aldade Dantas. Ele escolheu quais erros ortográficos ele ia manter para ah, representar a escrita de uma favelada e quais que ele que ia tirar. Tipo, esse é demais, esse vai atrapalhar a leitura e etc. Então, a edição que a gente tem da Carolina até hoje é por essa seleção que o Aldade Dantas fez. De, tipo, esse erro eu vou manter, porque representa a voz da favela. Ah, não, esse aqui eu vou tirar. Ahn, É que os erros não pareceram ser por esse motivo. Mas então, o que eu ia falar? A Carolina, os erros eram, tipo, a Carolina, ela estudou até a quarta série. Ela escreveu por conta própria no caderno dela. E aí, o Aldade Dantas resolveu lançar com os erros, porque a divulgação que ele fazia do trabalho dela era, tipo, ela é uma pessoa da favela. Então, a gente vai... É o diário de uma favelada, foi o subtítulo. O do Pecli, me parece que ele lançou por autopublicação. Então, não teve um processo de edição. Ele escreveu e ele lançou. uhum, Só que, qual que é a questão? Esse livro saiu pelo selo da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. Então, você tem esse contexto de realmente da voz da periferia e tudo mais, pela Casa da Palavra, que é uma editora tradicional. uhum, Então, com certeza, corrigiram os problemas estruturais de tipo início de capítulo, final de capítulo, uhum. uma frase quebrada e tudo mais. Não sei se corrigiram os erros ortográficos ou não, porque existe uma discussão nesse sentido que a necessidade de você se adequar à norma, se é mais ou menos legítimo você manter o erro ortográfico ou você não manter. É uma coisa que se discute até hoje sobre a Carolina. E eu imagino que tenha tido essa discussão, ainda mais depois que o cara já morreu. Porque quando a pessoa está viva, você pode sentar e conversar com ela, né? Depois que a pessoa já Uhum. morreu, outras É pessoas vão complicado. falar com ela. Então, eu acredito que tenha existido, imagino eu, né?
que tem existido essa discussão de tipo, a gente corrige ou a gente não corrige? O que a gente vai fazer nesse processo de edição, agora que o autor morreu. E eu também estou curiosa para ver o que eles fizeram. Tem um livro que chama Autobiografia do Poeta Escravo, se eu não me engano, que era de um escravizado cubano, eu acho. Eu não lembro o nome dele. Manzano, alguma coisa nesse sentido. E no Brasil, ele foi lançado numa tradução dupla. Em uma tradução, eles justificam que é uma coisa para poder ser lida na escola e tudo mais, e ser compreendida com mais facilidade. Na outra tradução, o tradutor tentou reproduzir os que seriam erros ortográficos ou erros gramaticais do espanhol daquele século para o português daquele século. Então ele tenta reproduzir e aí saíram as duas versões juntas. Então, eu não sei o que fizeram no livro do Perseguir, mas dá para ver que é porque é uma coisa. O e-book tá muito cru, tá? Parece realmente ele terminou de escrever e jogou lá. Uhum. Né? Então, não sei o que faz de edição. R$15 na Amazon. Pô, tá baratinho. Tá baratinho mesmo. Pode comprar. Pra gente ver. A gente divide. Quando eu terminei, eu fiquei realmente com vontade de ter. Foi uma leitura que, quando eu comecei, eu fiquei pensando, poxa, será que a gente. Não sei, né? Será que vai ser interessante? Será que a gente escolheu bem? Mas assim, até por uma questão técnica mesmo, por estar tão cru o e-book, etc. Uhum. E como esse critério de ler coisas que estão no Kindle Unlimited, isso é uma coisa que acontece demais. Porque os autores independentes, no geral, não têm dinheiro para um processo de edição mais completo. Então, muitas coisas chegam sem ter tido uma preparação. Uhum. No final, eu gostei realmente de ter lido. E eu acho que abriu margem para muita coisa. Super gostei também das duas obras. Uhum. Não, esse debate. Disso eu não tenho nada o que reclamar. Pô, esse debate aqui já. Pois é, né? A última vez a gente fez 1 hora. Foi mais de 1 hora porque a gente demorou a começar. Hoje a gente ia falando, né? Uhum. Então rendeu o assunto. Não, deu, pô. Gostei das leituras, inclusive, acho que gostei muito da discussão. A discussão fez as leituras ainda mais. Eu reforço a indicação, além das obras que a gente leu, as obras do Waldson, tanto a dissertação dele, quanto as obras de ficção, não li ainda, que é O Homem que Não Transbordava, mas li assim, inclusive até sobre essa questão do afrofuturismo, ele fala que ele, quando está escrevendo Oceanic, ele ficava super triste, tipo, mas essa obra vai ser afrofuturista, vai ser um pouco afrofuturista, assim. Então essa classificação não é clara nem para ele mesmo, depois que ele escreve. Então, discussão mesmo. É porque não tem jeito. Quando falou afrofuturismo, eu sempre vou pensar numa questão mais Wakanda, alguma nesse sentido. Normalmente a nossa mente associa algo futurístico, tipo tecnológico. É que não necessariamente a história precisa ir para esse lado, até porque não necessariamente a sua abordagem do futuro precisa ir para um lado de avanço tecnológico, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo o que a pessoa está falando na cabeça. O Waldson chega à conclusão é que os três romances que ele analisa estão longe, porque ele fala assim, alguns teóricos indicam a necessidade de construção de futuros utópicos no afrofuturismo, mas os 3 romances analisados estão longe dessa perspectiva. O único que aponta para um futuro próspero é o Brasil 2408. Mas mesmo assim é uma prosperidade desenvolvida nas limitações de um planeta distópico e com poucos recursos. Isso acontece no outro conto que eu li recentemente, também, agora que vocês estão concluindo aí no TED. Se vocês se interessarem, até para conversar depois, é o Você Para Mim é Lucro, que ele, na verdade, ele é um sertão punk, com elementos afrofuturistas e solar punk. Então tem várias questões ali, mas ele termina também com essa possibilidade de futuro, mas dentro das limitações de um planeta que já está esgotado. Ele é futurista nesse sentido. Um planeta que está esgotado ecologicamente,
mas você construir uma coisa meio utópica dentro de uma coisa que é distópica, né? E isso é uma característica. Então a gente tem esse, aparentemente, afrofuturismo brasileiro sempre com um certo pessimismo. Mas ele fala até que, às vezes, a questão de análise de futuros, a gente fala sobre futuros que a gente não quer também, para poder pensar em futuros que a gente quer. Então pode passar por isso. Também, e aí ele fala de um artigo que eu vou procurar, mas eu ainda não li, que é O Futuro Será Negro ou Não Será? Afrofuturismo versus Afropessimismo, as distopias do presente, de Kênia Freitas e José Messias, que é um artigo de 2018. Tô aqui curioso agora com uma outra coisa, já pensando que a gente já encerrou. O Clube do Livro de Dezembro vai ser sobre Natal? Não vai ser sobre Natal. A gente conseguiu fugir. A gente bateu cabeça um tempão. Vamos fazer sobre Natal ou não vamos fazer sobre Natal? Vamos ser mais criativos do que isso? E a gente conseguiu fugir do Natal. Oi? Então vai ser sobre a Copa do Mundo? Era a segunda opção, né? Atualidades. O tema é futebol. O tema é futebol. Isso não quer dizer que a história precisa ser sobre futebol ou focada em alguém numa carreira de futebol. Só quer dizer que precisa ter futebol em algum momento, de alguma forma. Por exemplo, recentemente... São de romance que tem a ver com futebol. Exato, por exemplo, recentemente eu li uma história de um romance entre uma jogadora de futebol e uma líder de torcida. Tipo assim, se ela joga futebol 2 vezes no livro, é muito, tá ligado? É muito. Mas, tipo assim, basta, tá ligado? Encaixa no tema, porque no final das contas, uma das personagens é jogadora de futebol. Mesmo que a história não seja sobre isso, sabe? E mais uma coisa. Caso alguém vá ouvir essa gravação, explicar o nome do Clube do Livro Emília Freitas, né? Por que o nome do Clube do Livro é Emília Freitas? A gente fez não foi nenhuma votação, foi uma discussão rápida no grupo do WhatsApp. Na verdade, é a nossa leitura sugerida. Eu até pensei em botar o livro da Emília Freitas como leitura do mês, em um dos meses. Só que ele tem 400 e tantas páginas. É mais do que o que a gente tá no nosso critério. Ele quebra por umas 300. Pois a gente tá fazendo leituras de no mínimo 40 e no máximo 250 páginas, se eu não me engano. 350 o máximo, mas acho que já pode. Mas 250, né? Tempo que tem sido, acho que a gente pode ver uma alteração da regra, enfim. A gente. Então tá acima. Mas por que a gente escolheu a Emília Freitas? Porque ela é uma autora nacional. Era uma autora nacional que viveu de 1855 a 1908. Ela é do Ceará. Morreu no Amazonas, enfim. E ela escreveu o que a gente pode entender como ficção especulativa, porque ela fala de magia, umas bruxas, umas coisas assim. A gente ainda vai ler o livro. Eu já tinha lido sobre ela. E era uma autora desconhecida. Então, eu acho que tá muito... meio que tá sendo resgatada agora mais recentemente. Tá muito no espírito do Clube do Livro, que é ler coisas nacionais. A gente gosta bastante de ficção especulativa. Até agora, inclusive, a gente só leu ficção especulativa. Não, mentira, não. Pelos de terror era um assassinato. Mas, assim, a gente gosta bastante de ficção especulativa, então a gente é super a favor. E a gente lê, às vezes, muitas vezes, autores que não são tão conhecidos mainstream, não tão no hegemônico, né? Então, por exemplo, a gente leu o Júlio Pecli esse mês, que é um autor que foi editado no contexto da FLUP, que já morreu, e é um autor com deficiência, favelado, etc. A gente tenta ler autores de estados diversos, na verdade nenhum, a gente não repetiu nenhum estado ainda, a gente tem 2 do Sudeste, 2 do Nordeste. Se a gente contar a Gil como de Sergipe, porque ela se considera mais sergipana, e eu acho que ok, porque ela tá morando lá desde os 7 anos. Então... Se ela fala, quem sou eu pra dizer que não? Exatamente. Então a gente achou que... E é mulher, etc. Então a gente achou que traduzia o espírito do clube, de descobrir esses autores nacionais e tudo mais, independente do que se fala sobre eles na crítica e tal. E mais por uma questão de ser acessível também e tudo mais. Então o livro dela tá no KU também, para quem já quiser ler.
existe físico. Ela foi redescoberta há pouco tempo, mas já tem várias edições. Então, eu acho que foi redescoberta há pouco tempo, né? Porque eu acho que não é uma pessoa que a gente estude na escola. Mas tem um texto sobre ela no Querido Clássico, que é um blog que eu recomendo também, muito bom. E foi basicamente por isso. É por isso que o nome do clube é Emília Freitas. A gente agora tem um card bonitinho com as leituras. Eu vi isso hoje, achei bonitinho. E eu fiz o card para poder incluir o Clube do Livro no meu Lattes, mas no final eu gostei de ter feito e gostei da gente ter dado nome para o Clube do Livro também, gostei da gente ser mais oficialzinho, tô gostando do projeto. Tudo vira latte, né? Te contar. É porque eu fui fazer o relatório do doutorado e eu fiquei muito triste porque eu não tinha produção técnica e todo mundo trabalha com comunicação. Pô, tem uma menina lá que ela trabalha na Globoplay, então ela ia colocar todas as produções audiovisuais que tinha o nome dela nos créditos. E eram muitos, porque ela trabalha na Globoplay. E eu fiquei, poxa vida. Aí eu pensei, vou botar o Clube do Livro. E aí a gente meio que... Então, eu gosto desse esquema. Pô, eu não consigo, eu faço o meu próprio, irmão. Exatamente. Um movimento de resistência. Eu faço por mim mesmo. Se eu não me enfiar em nenhum projeto, eu vou inventar projetos. Então é isso, gente. A gente pode continuar conversando, porque a gente se conhece, nós somos amigos, enfim. E a gente vai uma discussão lá pro grupo. Então, até daqui a pouco. Obrigada pela presença de todos. Continuem participando. Foi bom estar com vocês. É isso. Até daqui a pouco, gente. Até.